queridos, tudo bem? Salve! O gabarito da questão de hoje é a letra E de escola. Vem comigo aqui na tela porque essa questão não é simples. Ele diz a você o seguinte: caso a frase acima seja transposta para o discurso indireto, veja, portanto, que a frase acima é um discurso direto, ou seja, uma fala integral, e eu quero transformar em uma fala adaptada. O elemento sublinhado, que é o verbo, assumirá a seguinte forma, e a forma será a forma ficara. Ficara, que é o pretérito mais que perfeito. E eu quero que você se lembre que o pretérito mais que perfeito também é conhecido como passado do passado. Passado do passado. E eu quero te falar o porquê que eu preciso usar o pretérito mais que perfeito. Primeiro, quando eu for fazer o discurso indireto, eu vou precisar usar um verbo para enunciar, para colocar a fala que está apresentada lá acima. Olha como ficou. Ela perguntou em que espelho ficara perdida a face dela. Veja que eu tenho dois verbos no pretérito. Ela perguntou e ficara. Eu tenho dois verbos no pretérito. Só que eu garanto para você que, considerando uma linha do tempo, o fato de perguntar, ou melhor, o fato de ficara perdida a face dela, aconteceu primeiro. E o perguntar aconteceu depois. Olha lá, na frase original, em que espelho ficou perdida a minha face? Veja que aqui o verbo já está no pretérito, aqui no pretérito perfeito do indicativo. Então, como está no passado, e eu vou usar um verbo dicende, que é um verbo para anunciar que vai haver um ato de fala, como eu vou usar esse verbo? Ora, o ato de perguntar aconteceu depois do fato de o espelho, em que espelho ficou perdida a minha face. Numa linha do tempo, eu teria o seguinte. Vamos colocar que aqui no meio está o presente. O perguntar está aqui, ó. Vou colocar para você aqui, ó, o perguntar. E o ficar está bem aqui. Por isso que aqui eu uso o pretérito mais que perfeito, que é o passado do passado em relação, claro, ao presente. Aqui no caso, a questão exigiu de você o pretérito mais que perfeito simples, mas ela também poderia exigir o pretérito mais que perfeito composto. O composto seria esse aqui, ó. Em vez de ficara, tinha ficado, ou então havia ficado. Todas essas formas são gramaticalmente corretas. Eu poderia dizer, ela perguntou em que espelho ficara perdida a face dela. Ela perguntou em que espelho tinha ficado perdida a face dela. Ou então, ela perguntou em que espelho havia ficado perdida a face dela. Lembrando que, nesse caso, eu uso sempre o verbo ter ou o verbo haver no pretérito imperfeito do indicativo, mais um verbo no particípio. E aí eu formo o chamado pretérito mais que perfeito composto do indicativo, tudo bem? Confirmando, portanto, que o gabarito dessa questão é a letra E de escola. Eu te disse que ela não era simples, era uma questão, ó, pros fortes, beleza? Grande beijo, parabéns aos que acertaram, fiquem com Deus e até a próxima.